Olá, olá! Aqui estamos nós mais uma vez para continuar ali a nossa série de vídeos sobre grupos axiomáticos de geometria plana, depois ali de incontáveis eras. Não mais farei promessas vãs sobre frequências de vídeos. Deixo essa resolução para o destino. Enfim, pelo menos aqui estamos de volta de qualquer forma. E com o vídeo concluso, o vídeo de conclusão dessa série, né, sobre os axiomas de congruência. E depois disso nós entramos efetivamente na geometria de verdade, apesar de que eu não sei se eu vou continuar com geometria, hein? Talvez eu comece ali algo sobre aritmética, outra vez noções de lógica. Vamos ver ali, né? Mas enfim, aqui estamos. O último vídeo. Eu acredito que esse vídeo vai ser mais curto, né? Os axiomas de congruência não são muitos e não são muito complexos, são noções simples e intuitivas. Então acho que vai ser um vídeo mais sucinto dessa vez. Para começar a estudar axiomas de congruência, é bom nós termos aqui em mente algumas noções, que no caso é a própria noção de congruência. O símbolo que nós usamos para esboçar congruência é esse. Pelo fato de congruência ser um conceito extremamente primitivo, é muito difícil que nós tenhamos ali uma definição a rigor exatamente, né? Mas nós podemos definir congruência não positivamente, mas negativamente, ou seja, a partir daquilo que ela não é. O que congruente não é? Congruente não é diferente de igual. Por mais que nós vulgarmente, até eu talvez possa fazer isso ao longo dessa série, provavelmente eu vou acabar fazendo, chamando coisas congruentes de iguais ou vice-versa. Congruentes e iguais são duas noções diferentes. Tá? Por quê? Porque congruente, a noção de congruente, são duas coisas que são semelhantes, que possuem ali um conjunto de propriedades iguais, que é igual relativamente, não absolutamente. É uma coisa que não coincide ou que coincide somente sob certo aspecto, mas nunca igual exatamente. Por exemplo, se eu tenho aqui dois segmentos de reta, um segmento AB e um segmento CD, se eles são iguais em medida, a distância AB é igual à distância CD, eu posso dizer que o segmento de reta AB e o segmento de reta CD, eles são congruentes. Por quê? Porque eles são coincidentes, eles são iguais em medida. Eles são iguais relativamente, não absolutamente, não universalmente. Porque eles não são o mesmo objeto geométrico. Porque dizer que duas coisas são iguais, em alguma medida esboçar a noção de identidade. Por exemplo, você dizer que A é igual a B significa dizer que A coincide com B, que A e B são duas coisas, são o mesmo ente. E aqui no caso dos segmentos de reta, nós queremos dizer simplesmente que eles são iguais em algum aspecto, mas são diferentes em outro. Nesse caso, eles não coincidem, são dois entes, são dois objetos geométricos distintos. Essa é mais ou menos a diferença específica entre dizer a noção de congruente e a noção de igual. Muito bem. Nesse caso aqui dos grupos axiomáticos, nós vamos trabalhar sobretudo com a congruência de triângulos. Tá? Isso vai ser bastante útil ali posteriormente em semelhança de triângulos e algumas outras demonstrações. Então, o primeiro axioma aqui que nós temos é o axioma de... Nossa Senhora. Vamos chamar aqui de axioma 1, eu não vou escrever ele, só vou aqui esboçá-lo. Nos afirma que dois triângulos eles são congruentes se e somente se eles possuírem os três lados e os três ângulos respectivos congruentes. Isso é uma noção bastante simples. Né? Se três lados e três ângulos são congruentes, então um triângulo só pode ser congruente. No entanto, existem casos particulares de congruência de triângulos. A saber, eles são os casos lado, ângulo, lado, o caso ângulo, lado, ângulo
o caso lado, lado, lado e o caso lado, ângulo, ângulo oposto, certo? Vamos olhar aqui para eles. Esse primeiro caso, ele também é um axioma, tá? E ele nos afirma que se nós tivermos aqui... Ele não consertou para mim, que maravilha. Se nós tivermos aqui... Caramba, ele não tá consertando, o negócio tá me sacaneando demais, né? Vamos lá. Caraca, esse aplicativo realmente me odeia, enfim. Vamos fazer assim. Oxi. Parece que as forças do universo não querem que eu desenhe um triângulo. Pelo menos um triângulo perfeito. Caramba. Enfim. Vamos tentar fazer algo mais ou menos assim. Eu acho que já é suficiente. Ele nos afirma que se dois triângulos eles possuem lados e o ângulo entre eles congruente, isso é condição suficiente para afirmar que ambos os triângulos eles são congruentes de fato. Acho que assim fica melhor, né? Ok. Isso aqui é tratado como postulado, então não tem ali uma demonstração muito formal sobre isso. Mas de fato, não é algo muito difícil de ser aceito se você pensar o seguinte: esse ângulo aqui, vamos dizer que isso aqui é um triângulo ABC e esse aqui é um triângulo DEF. Esse ângulo A ele possui aqui uma determinada abertura angular, de modo que se esse ângulo D também possui a mesma abertura angular, quando você fecha esse triângulo, essa medida aqui vai ser igual a essa medida aqui. E de fato, mais para frente, quando você estuda, por exemplo, a lei dos cossenos, a lei dos cossenos é aquela lei que afirma que c ao quadrado é igual a ao quadrado mais b ao quadrado menos 2 vezes ab vezes cosseno θ, né? Ou seja, a lei dos cossenos afirma que se você tem um triângulo e dois lados determinados, o terceiro lado é dado, né? E esse lado aqui C é expressado por essa forma. E se esse ângulo A aqui, esse lado A e esse lado B são iguais, e esse 2 e esse cosseno θ são constantes, então de fato esse lado aqui PC e esse lado EF são efetivamente congruentes. E se os três lados são efetivamente congruentes, a abertura angular definida pelos três também será congruente e os ângulos respectivos também serão congruentes, o que, né, implica que o triângulo em si também será congruente. Nós vamos demonstrar ali o caso lado, lado, lado mais posteriormente, mas aqui tem ali uma definição muito formal, muito rigorosa, mas não é uma noção muito difícil de ser aceita, eu acredito. Meu Deus, por que eu apaguei o triângulo? Ele já está me deixando criar ali triângulos? Não. Muito bem. Esse critério, vamos dizer aqui ABC novamente. Esse e os próximos outros três, eles já são tratados como os teoremas, então nós vamos dar ali definições e uma demonstração mais rigorosa para eles. O segundo critério nos afirma que é condição suficiente verificar o ângulo, lado e ângulo. Muito bem. A demonstração consiste no seguinte: eu estou uma demonstração mais por construção. Ou seja, se eu tomar aqui um ponto, digamos, C', esse segmento de reta aqui, nossa, é um triângulo de uma geometria não euclidiana, né? Notavelmente. Nós fizemos essa construção tal que a C' seja congruente a DF, nós teremos, pelo caso anteriormente demonstrado, que os triângulos que os triângulos A, C', B e D, F, E, eles são congruentes
pelo caso lado, ângulo, lado, né? Esse lado é congruente a esse ângulo é congruente a esse lado AC' é também congruente a DF. E para demonstrar que o triângulo BAC, ABC é congruente a DFE, basta que nós demonstremos que essa abertura aqui, né, esse ângulo A de C'AC, ele é igual a zero. Porque se esse ângulo aqui for igual a zero, A e C' coincidem com AC e, portanto, AC é congruente a DF, seria congruente a DF, e assim, pelo mesmo critério lado ângulo lado, esses dois triângulos seriam congruentes. Observem o seguinte, esse ângulo A de AC' B é congruente a D. E o ângulo A de ABC também é congruente a D. O que implica que a abertura angular de A a abertura angular de A de BAC' e a abertura angular de A de BAC são iguais, ou seja, essa abertura angular coincide com o triângulo ABC e, portanto, a C' coincide com a C e, efetivamente, essa abertura angular aqui é zero, ou seja, a C' coincide com a C e como a C' é congruente com DF, isso implica que a C é congruente com DF e, pelo critério lado ângulo lado, a ABC é congruente com DFE. E os dois triângulos, portanto, são congruentes. Tá, esteja demonstrado, portanto, o critério ângulo lado lado, ângulo lado ângulo. E eu novamente apaguei os triângulos sem necessidade. O TDAH é real. Nossa senhora. Nossa senhora. Cristo. Metade do vídeo, eu disse que o vídeo vai ser curto, mas vai ser meia hora só de eu tentando desenhar um triângulo que presta. Minha nossa senhora. Bom. Esse caso, a gente vai fazer aqui antes uma demonstração. Antes de demonstrar o LLL, o caso lado, 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 nós iremos enunciar aqui algumas propriedades, que são as propriedades do triângulo isósceles. Tá? Um triângulo ele é dito isósceles se, né, dois ângulos são congruentes. Se dois ângulos são congruentes, esses ângulos congruentes são chamados, esses lados congruentes são chamados de laterais. E esse terceiro lado é chamado de base. Disso, nós criamos aqui duas proposições. P1, que afirma que do fato de dois lados desse triângulo, das laterais serem congruentes, implica que esses dois ângulos da base sejam congruentes. E o caminho inverso, P2, que afirma que pelo fato desses dois ângulos serem congruentes, os ângulos das laterais também são congruentes. Vamos demonstrar aqui o primeiro caso. O caso em que os lados, né, são congruentes, implica que os ângulos da base também sejam congruentes. Vamos lá. Se nós traçarmos aqui uma reta, um segmento de reta, tal que esse segmento de reta intersecte, vamos dizer que ABC, intersecte no determinado ponto M, tal que esse ponto M é ponto médio de BC, nós já estudamos ponto médio no vídeo passado, né? Esse segmento AM divide o segmento BC em dois segmentos congruentes, né? Esse lado vai ser igual a esse. E ele também vai determinar aqui dois triângulos, portanto. Agora, observem que ABM e AMC são triângulos congruentes. Por quê? Porque os três lados determinados aqui por esse segmento
AM são congruentes, pelo critério LLL. Se esses triângulos são congruentes, isso implica que ângulo B e ângulo C também são congruentes. E, portanto, no triângulo ABC, ângulo B e ângulo C de fato são congruentes, os ângulos da base são congruentes. Indo pelo caminho inverso, nós podemos fazer o seguinte, para demonstrar que dos ângulos da base serem congruentes implica que os ângulos das laterais, que os lados das laterais sejam congruentes, nós podemos fazer o seguinte, estabelecendo aqui um outro segmento que intersecta aqui um ponto M, de novo, mas que não necessariamente é ponto médio, nós podemos dizer que AM é perpendicular a BC, ou seja, forma ali ângulo de 90 graus. E AM é lado comum a ABM e AMC. Sendo eles lados comuns, nós temos aqui, pelo critério, né, lado, ângulo, lado, é porque esses ângulos aqui são congruentes, aí, pelo critério ângulo, lado, ângulo, na verdade, perdoe-me, esses triângulos também são congruentes e, portanto, os lados aqui, né, são congruentes. Os lados das laterais são congruentes. Agora, observe uma coisa. Na verdade, eu vou voltar nisso mais posteriormente. Vamos voltar aqui. Depois de demonstrado isso, vamos voltar aqui para o critério LLL. Tendo aqui um triângulo, ou melhor, dois triângulos, tais que esses triângulos possuem lados iguais, aqui, 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 a demonstração consiste basicamente em fazer uma construção, fazer uma projeção desse triângulo aqui, ou seja, esse triângulo aqui é congruente a esse, então esse lado aqui vai ser aqui, esse lado aqui correspondente a esse daqui, né? E aí observem o seguinte, se nós traçarmos aqui uma reta, que essa reta está mais para uma curva, minha nossa, esse é o pior vídeo da história desse canal. Né? Observem o seguinte, esse triângulo aqui, ele é isósceles. Por quê? Porque esses ângulos aqui das laterais, esses lados das laterais são congruentes. Se esses lados das laterais são congruentes, implica que os ângulos da base também são congruentes. Agora, observe que esse triângulo aqui também é congruente. Quer dizer, também é isósceles. Porque esses lados são congruentes e, portanto, os ângulos da base desse triângulo são congruentes. Aqui vamos dizer que isso aqui é um ângulo x, aqui isso aqui é um ângulo y, isso aqui é um ângulo x, isso aqui é um ângulo y. Esse ângulo desse triângulo aqui é x mais y. E esse ângulo desse triângulo também é x mais y. Portanto, eles possuem um ângulo que é congruente. Uma vez que eles possuem um ângulo congruente, pelo critério lado, ângulo, lado, já demonstrado, implica que esse triângulo é congruente a esse, e como esse triângulo coincide com esse, né, são triângulos iguais, esses dois triângulos aqui são congruentes. Né? Isso está demonstrado ali também no caso lado, lado, lado. Agora, o caso lado, ângulo e ângulo oposto, ele é, na verdade, o mais simples de todos, né? Vou fazer aqui rapidão. Lado, ângulo e ângulo oposto. Lado, ângulo e ângulo oposto. Observe o seguinte, é sabido que a soma dos ângulos inteiros de um triângulo é 180 graus.
Então, se você tem dois ângulos aqui dados, o terceiro, né, também vai ser dado. Sendo esse terceiro ângulo dado, isso implica que ambos os triângulos são congruentes pelo critério ângulo-lado-ângulo, porque, né, você tem aqui o ângulo congruente, o lado congruente e outro ângulo congruente. Então, pelo critério lado-ângulo-lado, nós temos que esses dois triângulos são congruentes e que o critério lado-ângulo-ângulo oposto é verdadeiro. Certo? Agora, nós vamos esboçar aqui algumas propriedades específicas de triângulos e uma demonstração específica para o caso de triângulos isósceles. Então, vamos colocar aqui propriedade de triângulos. Propriedade. Não, eu vou nem escrever, esquece. Não, eu vou escrever sim. Não vou escrever não. Nós temos aqui um triângulo. E eu vou desenhar aqui esse triângulo mais bonitinho para não ficar as aberrações ali. Triângulo ABC. Isso aqui é só uma implicação das coisas que nós já estamos anteriormente. Nós podemos fazer o seguinte. Se nós traçarmos aqui um segmento de reta que parte do vértice até um ponto do lado oposto, tal que esse ponto seja ponto médio, esse segmento de reta que parte do vértice até o ponto médio do lado oposto, no triângulo, é chamado de mediana. Portanto, a mediana é o segmento de reta que parte do vértice até o ponto médio do lado oposto. E o ponto de encontro das medianas é chamado de centroide. Observem que a mediana ela dividiu o triângulo em outros 6 triângulos congruentes e de mesma área, e que num triângulo existem somente 3 medianas, porque existem somente 3 vértices. Agora, quanto aos ângulos, nós temos o seguinte. Existe um segmento de reta que parte do vértice, divide o ângulo em outros 2 ângulos iguais e possui um determinado ponto de encontro, que é chamado ponto de encontro das bissetrizes, que recebe o nome de incentro. O incentro é, portanto, o ponto de encontro das bissetrizes. E a bissetriz é definida por um segmento de reta que parte do vértice tal que esse segmento de reta divide o ângulo ao 2 e se encontra ali no incentro. E por último, nós temos um segmento de reta tal que ele parte do vértice e ele é perpendicular ao lado oposto. Se ele é perpendicular ao lado oposto, então ele forma ali ângulos retos desta forma e divide ali o triângulo em outros 6 triângulos, não necessariamente congruentes nesse caso. E o ponto de encontro das alturas é denominado de ortocentro. O ortocentro, a depender da forma do triângulo, ele pode estar dentro, sob ou fora do triângulo. E uma coisa que eu esqueci de mencionar, no caso das bissetrizes, é que o incentro, isso aqui é uma coisa que a gente vai definitivamente estudar em algum momento, é que o incentro ele é também o centro da circunferência inscrita dentro do triângulo. Né? Despreze as proporções.
em centro é o circunferência inscrita do triângulo. E a demonstração específica que eu queria fazer no caso dos triângulos isósceles é o seguinte, e a gente encerra o vídeo com ela, é que nesse triângulo, por exemplo, temos aqui o triângulo isósceles. Esses ângulos da base são iguais. Se nós definirmos aqui uma altura, nós teremos aqui que o triângulo ABM ele é congruente ao triângulo ANC, como nós já vimos. Eles são congruentes, então esses ângulos aqui também são iguais. Agora observe o seguinte, esse ângulo é igual a esse. Se esse ângulo é igual a esse, significa que esse segmento de reta AM dividiu esse ângulo em dois ângulos iguais. Portanto, esse segmento AM ele é bissetriz. Esse segmento AM também intersecta esse ponto M, tal que ele divide esse segmento BC em dois segmentos congruentes. Ou seja, a M é mediana e a M é perpendicular ao segmento BC, ou seja, a M é a altura. O que implica que no triângulo isósceles, a mediana relativamente à base é também, ao mesmo tempo, bissetriz e altura. Certo? A mediana do triângulo isósceles é, ao mesmo tempo, bissetriz e altura, e esse é um resultado matemático extremamente bonito. Diga-se de passagem. Enfim, finalizamos o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Perdão ele pelos erros técnicos, enfim. Nós voltamos ali em algum outro momento. Pretendo postar coisas mais diferentes a partir de agora. E de fato aumentar ali a frequência aos poucos, com no mínimo, um vídeo por semana. Não necessariamente sobre matemática, mas também sobre matemática, talvez lógica e algumas outras coisas. Vejamos ali o que o futuro nos aguarda. Fique com Deus. Tchau, tchau.